Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos ouvem aí sintonizados na Rádio Bandeirantes de Campinas. Eu espero que estejam no 85.7, que agora Somos FM. Sim, Somos FM. Mas ouçam também na 1170, se não der, no AM. Continuamos no AM. Mas, assim, a FM é uma conquista. Bom, gente, vocês estão acompanhando agora um pouquinho mais cedo a gente entrando no ar com o Bastidores do Poder, que é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+, produção e apresentação Rose Guglielminetti e Zezé de Lima, que sou eu, mesa de som Leandro Renato, central técnica Gil Kleber e Lucas Pessoa. Olha, dá para nos acompanhar também em bandmulti.com.br, que é o portal da Band+, nos aplicativos Band Rádios e também no Facebook, facebook.com/Rádio Bandeirantes CPS e facebook.com/Band+. E sem contar o YouTube, né, gente? Rádio Bandeirantes de Campinas. Pessoal, participem conosco, é sempre muito importante a sua opinião e também que traga aqui temas para a gente discutir com vocês. Para isso, mandem as suas mensagens para o 19 97102 1493. 97102 1493. Bom, pessoal, hoje eu tenho aqui duas pessoas, uma que tá aqui hoje, que é o ex-ministro, ex-deputado, ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, e também está aqui meu chefe, Santa Maria Gorete, Rodrigo Neves. Isso, não, como assim menos? Bom, e muito bom dia, Aldo. Muito bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom, a gente está num dia que foi muito legal a gente ter o Aldo chegando aqui hoje no Bastidores do Poder, porque ontem saiu assim uma notícia que já era esperada, mas enfim se concretizou e que não surpreende mais, mas ainda causa uma certa apreensão. Será? O ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, deixou o PSDB ontem e existe uma possibilidade aí que todo mundo está tratando como real dele integrar a chapa à presidência da República nas eleições do ano que vem do ex-presidente Lula. Eu queria muito ouvir o Aldo Rebelo acerca dessa composição e depois a gente vai falar de um livro que o Aldo também está lançando. Ministro, e aí, como é que o senhor está vendo essa movimentação política? Bom dia, Zezé, bom dia, Rodrigo, bom dia aos nossos ouvintes. Movimentação previsível, normal, ordinária da política. O Brasil é um país cuja tradição é das alianças heterogêneas, ou seja, todo mundo se alia com todo mundo. Tomemos aqui o caso mais recente do Brasil. Quem era a base de sustentação do governo do presidente Fernando Henrique? Os mesmos partidos que depois foram da base de sustentação do governo do presidente Lula. Tirando o PSDB, que era da oposição, o resto estava lá na base do governo. Esse grupo de partidos que recebe o nome genérico de Centrão foi quem ajudou a governabilidade do Fernando Henrique, do Lula, da própria presidente Dilma, do presidente Michel Temer. Uhum. E essas alianças surgem em razão dessa tradição, dessa história no Brasil, desde a independência da República, dos anos 30, da redemocratização, que as alianças no Brasil são heterogêneas. O governador Geraldo Alckmin incompatibilizou-se com seu partido, com o governador de São Paulo, e naturalmente vai procurar algum rumo, fala-se até em filiação ao PSB. Eu não sei eleitoralmente se isso vai resolver o problema de ambos, tá certo? Uhum. Porque vai ter uma rejeição grande da base do PT pela presença do ex-governador Alckmin e provavelmente de setores ligados ao próprio ex-governador a uma possível aliança com o PT. Mas
no Brasil as alianças improváveis sempre acontecem. Bom, quem acaba de chegar aqui no estúdio também, minha companheira diária, Rosi Guglielminetti. É que ontem teve festa da firma, gente. Não cheguei atrasada, não. Vocês que adiantaram. Não, Bom tem que dia. chegar mais cedo. Não Bom chegou dia. 15 minutos Levei um antes, tá susto. atrasada, pelo amor de Deus. Eu ouvindo a rádio, vindo pra cá, de repente escuto voz de Zé de Lima. Eu falei, gente, será que eu tô atrasada? Aí eu olhei no relógio. Aí eu descobri que o Rodrigo Neves estava aqui. Eu falei, agora eu já sei o motivo. E o Alto Rebelo também. Eu falei, agora eu já sei o motivo. Fiquei no desespero. Falei, gente, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Rose. Prazer vê-lo pessoalmente. A gente tem conversado bastante via Skype, né? Via Skype, até da roça, lá do Sertão das Alagoas, nós já nos falamos. Verdade. Tá certo? Eu me esqueci de dar meu bom dia também a Zezé. Bom dia. Bom dia. Quando o senhor fala dessa rejeição por parte do PT em relação ao Alckmin, e o Lula, ele tem esse poder de colocar a goela abaixo. Se ele quiser o Alckmin, vai ser o Alckmin, né? Mas o senhor acha que para o eleitor essa resistência também vai ser colocada ou não? Porque eu entendo que talvez essa aliança que eles estejam buscando com o Alckmin é trazer essa direita mais conservadora para dentro do PT. O senhor acha que é mais negativo ou mais positiva essa aliança? Em primeiro lugar, eu não acho que você resolva isso com nomes de pessoas. Você resolve isso com ideias, tá certo? Você não vai cativar um eleitorado mais conservador para o PT e para o Lula simplesmente com uma figura respeitável, leve, suave, como é o caso do ex-governador Geraldo Alckmin. Não, vai resolver isso com propostas, com ideias, se reduzir a percepção da população de que o PT é hostil a temas como religião, como família. Se o PT reduzir a sua adesão a essa agenda identitária do comportamento, dos costumes. Isso foi uma coisa que sempre vem incomodando o senhor ao longo dos tempos, né, deputado? Muito, porque é uma agenda errada. De repente esse vira a maior discussão, a maior pauta da esquerda. Eu me lembro do senhor falando isso quando o senhor deixou o PCdoB. Exatamente. Isso permanece, aliás, agravou-se, né? Porque parece que a esquerda não tem mais outra agenda a não ser essa. Não trata mais do desenvolvimento do país, não trata mais dos interesses nacionais, não trata mais dos interesses coletivos. É só a agenda dos indivíduos, a agenda das pessoas, a agenda de gênero, a agenda de raça, a agenda de orientação sexual. Essas agendas todas são importantes, são democráticas. Agora não é a agenda do conjunto da população, não é a agenda que vai tirar o país do impasse em que ele se encontra, não é a agenda que gera emprego, não é a agenda que resolve o problema orçamentário, não é a agenda que retoma o crescimento e o desenvolvimento do país. Essa agenda foi abandonada e isso aí não vai ser resolvido com um nome, vai ser resolvido com ideias. Então quem quiser resolver isso vai ter que resolver com ideias e não com uma composição que bote A, B ou C dentro de uma chapa e acha que isso vai resolver o problema. Não vai resolver, nem da parte do PT e nem da parte do atual governo, do presidente da República. Bom, eu acho que agora dá para a gente entrar no livro que o senhor está lançando, que é o Quinto Movimento, propostas para uma construção inacabada. O que o senhor traz nesse livro? Exatamente o que nós não temos nessa agenda de debates do país. O que é que nós temos? Nós temos o presidente Bolsonaro propondo a guerra cultural, nós temos a esquerda propondo a agenda do comportamento, a agenda identitária, a agenda da biologia no lugar da ideologia e a terceira via, que é contra tudo isso. Mas ser contra tudo isso não resolve o problema de ninguém. Não adianta alguém chegar e dizer, o Moro, o governador de São Paulo, eu sou o anti-Lula e o anti-Bolsonaro. E daí? Se você
como pré-candidato a presidente, não tiver o que dizer ao eleitor do Lula e ao eleitor do Bolsonaro, você não deve ser pré-candidato, porque eles juntos são a maioria do país. Então, você tem que dialogar com esse eleitor e convencê-lo que você é melhor do que os candidatos que eles escolheram até o presente momento. Você tem que dialogar com essas pessoas, com esses eleitores, senão você não é parte da solução, você é parte do problema, você é o terceiro polo do problema. Você acha que o problema é Bolsonaro, outro problema é Lula, e você é o terceiro problema, porque só ser contra eles não resolve nada. Você tem que dialogar com os eleitores dele e propor um outro caminho. Qual é a alternativa? O país voltar a crescer, o país voltar a se desenvolver, o país voltar a reduzir desigualdades, o país valorizar a democracia. Estão aí 3 eixos importantes em torno dos quais um bom debate se pode fazer no país. O meu livro se propõe a isso. É um livro que traça uma breve biografia do Brasil, um currículo do Brasil, durante esses 500 anos, o que é que nós construímos no Brasil, e aponta um caminho. Como é que o país volta a crescer? Como é que o país volta a reduzir desigualdades? Como é que o país valoriza a democracia? O 5º movimento é exatamente esse: a retomada da construção inacabada do Brasil. E como é que você retoma a democracia? A democracia no Brasil, na minha opinião, não está ameaçada. Ela vai passar por solavancos, ela vai passar por provas difíceis, mas os solavancos da democracia no Brasil, contraditoriamente, são a prova de que ela está funcionando. Porque é um país desigual, é um país desequilibrado, é um país desajustado. Na democracia, os desajustes, os desequilíbrios vão procurar uma acomodação. Então, o país vai sofrer sacolejos. Por exemplo, ontem o Ciro Gomes recebeu a visita da Polícia Federal na casa dele, assim como os irmãos, por conta de uma denúncia que começou a ser investigada em 2017 pela construção de um estádio de futebol. E depois o Ciro falou que nós estamos vivendo uma política policialesca. Essa é uma fala de todo político que é investigado, ou o senhor acha que realmente o Bolsonaro, porque o Ciro falou isso, que a polícia estaria a serviço do Bolsonaro, e eu até li que dentro da própria Polícia Federal houve uma insatisfação dos policiais avaliando que não era hora de ir na casa do Ciro com uma denúncia de 2017, e o próprio MP ratificou para não ir fazer para poder ter a quebra de sigilo, mas não para fazer busca e apreensão. O senhor acha que mesmo assim a democracia não está ameaçada, ou o senhor acha que o Bolsonaro está usando a Polícia Federal a serviço dele? Não, nenhuma das duas coisas. Tá. Eu acho que nem o Bolsonaro controla a Polícia Federal, Tá. na minha opinião, tá certo? Daqui a pouco são os filhos dele que podem também estar sofrendo o mesmo processo que sofreu o Ciro. O estranho não é a polícia investigar quem é acusado de corrupção. O estranho é esse episódio, a investigação sobre algo que aconteceu em 2012. Aí a polícia esperou 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Em 2021, a véspera da eleição, como se alguém tivesse guardado durante esse período alguma prova. Pois é. Porque se existia suspeita de que alguém guardou a prova, não foi logo em 2013, um ano depois, 5 meses depois da denúncia. Não, o que as pessoas estranham é exatamente isso. É você esperar a véspera de eleição para poder agir contra alguém que é candidato. Então, eu acho que o próprio Bolsonaro e a própria polícia, não esse setor que fez a busca e a apreensão, com um juiz lá do Ceará, deve ter também disputas cearenses no meio dessa coisa. Sem dúvida. A própria polícia deve ter achado estranho. E o próprio Bolsonaro, tanto que parece que a Polícia Federal proibiu a entrevista coletiva que os delegados iam dar. O povo do Bolsonaro, inclusive, também criticou. Falou, o que é isso? Porque deve estar dizendo... Isso é lavajatismo. Exatamente. A próxima vítima somos nós. Ou a desconfiança de que esses delegados podem estar a serviço de outro candidato, que é o juiz Sérgio Moro. Isso tudo, nunca ninguém vai ter como provar. Agora, essas conversas circulam, que pode ser uma coisa política. Isso
é uma ameaça à democracia? Não. Isso é uma ameaça ao procedimento de uma instituição que não deveria ser usada politicamente, que é a polícia. Bom, assim, o que o senhor falou agora, né? O senhor pretende se lançar candidato à presidência da República. Ainda não tem partido, mas acredito eu que o senhor quer esse palanque para poder debater esses temas que o senhor trouxe no livro. Como que o senhor vai debater esses temas de uma forma que uma população completamente polarizada e completamente... desculpa, mas eu acho que o brasileiro, assim, ele tem dificuldade de entender alguns termos, assim, democracia até. Como que o senhor pretende tratar num palanque desses temas? Como é que o senhor vai conversar com esse pessoal? Eu sempre acredito que a verdade revelada tem um poder de conversão muito grande. Então, mas os políticos estão habituados a dizer o que as pessoas querem ouvir. A minha proposta é outra, é dizer o que as pessoas precisam ouvir. Se você for dizer apenas o que as pessoas querem ouvir, qual o seu papel? Qual a sua função? Você tem que dizer o que as pessoas precisam ouvir. Eu acho que as pessoas precisam ouvir é uma mensagem diferente da que está sendo posta pelo mundo da política e pelos pré-candidatos. Retomar o crescimento e o desenvolvimento. Hoje eu vi mais uma decisão de uma juíza lá do Acre proibindo uma estrada na Amazônia. Uhum. Ou seja, a minha agenda é outra. A Amazônia precisa se desenvolver, proteger, preservar e se desenvolver. Você não pode admitir que esse país tem a maior fronteira mineral do mundo, ouro, diamante. Então, tudo isso na Amazônia e você não pode mexer, você não pode tocar. Eu me pergunto, assim, muito... eu vejo o senhor falando já há muito tempo e o que o senhor tem dito, né? O senhor foi um cara de esquerda até algum tempo atrás, era um cara de esquerda, ligado a partido de esquerda, mas o seu discurso hoje não combina em nada. Como que o senhor foi do PCdoB? Não, mas eu quero completar a pergunta, porque É muito diferente. eu não sei se a pessoa deixa de ser de esquerda, porque eu acho que você acaba, aquilo que você tem dentro de você, aquilo que você defende, eu acho que você continua defendendo, né? Então, mas... Então, não é a esquerda combina. que mudou ou ele que é uma Isso. esquerda que é a esquerda que é correta? Eu acho que talvez seria essa pergunta. Rose, Zezé, o que eu defendo hoje é o que eu defendo desde menino. Eu sempre defendi a mesma coisa. O nacionalismo, o desenvolvimento do Brasil, os recursos naturais do Brasil a serviço do interesse nacional e não a serviço de ONGs e interesses internacionais. Desde estudante da UNE que eu defendo isso. Mas o senhor Mas esse concorda discurso que seu parece com o do Bolsonaro nesse caso, né? Realmente o senhor acha que as ONGs hoje são nocivas na proteção da mata, eu fui da nossa relator do flora? Código Florestal. Sim. Sim, o senhor foi isso. E várias vezes a gente ouviu o senhor nesse tema, inclusive isso. quando falavam, estão acabando com a... Né, a esquerda vinha gritando, a esquerda que eu digo é PT, PCdoB, PSOL, porque estão acabando, porque... E isso coisa de 2 anos atrás, e o senhor falou, não é bem isso. E surpreendeu, e foi uma entrevista que deu uma grande repercussão, porque era o senhor falando. Qual que é a verdade sobre a Amazônia? A verdade sobre a Amazônia é que há 500 anos, uma grande cobiça sobre a Amazônia. O que é natural, é a última fronteira de biodiversidade, a última fronteira mineral do mundo. O mundo precisa de minérios. Onde tem? Na Amazônia. Precisa de potássio para a agricultura, na Amazônia. Precisa de diamante, na Amazônia. Precisa de ouro, na Amazônia. Petróleo, na Amazônia. Nióbio, na Amazônia. Biodiversidade, na Amazônia. Então, tudo está na Amazônia. A Amazônia é, ao mesmo tempo, a região mais rica do mundo e do Brasil e a região mais pobre, onde as pessoas têm mais doenças infecciosas, analfabetismo. Por que essa contradição? Porque ninguém permite que os recursos da Amazônia sejam usados no interesse da população da Amazônia, dos índios da Amazônia e dos demais brasileiros, porque aquilo é Brasil. Então,
não é o problema de ser contra as ONGs, porque tem organizações não governamentais que lutam por causas humanitárias, pelo meio ambiente, para proteger floresta, rio, tudo isso é muito importante e desejável, mas não é só isso. Tem ali ONGs que obedecem a interesses da Europa, dos Estados Unidos, da concorrência da nossa agricultura, da nossa pecuária, que não quer que o minério da Amazônia concorra com as concessões das minas já existentes no resto do mundo. Então a guerra comercial é muito grande em torno da Amazônia, e sempre foi assim, desde que Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, França disputaram aquela região. Aquelas Guianas que estão ali, que a gente vê, Guiana inglesa, Guiana francesa, Guiana holandesa, aquilo não existe por acaso. Aquilo ali é apenas o testamento da disputa daquela região pelas potências coloniais. Então, o Brasil está no meio dessa disputa geopolítica pela Amazônia, onde ele tem, ao mesmo tempo, a obrigação de preservar, de proteger, de cuidar do meio ambiente, mas, ao mesmo tempo, de cuidar de 25 milhões de brasileiros que vivem ali, das reservas minerais que existem ali, que podem ser usadas para o desenvolvimento do país. O que é que você vai fazer com a maior província de diamante que está debaixo de uma terra indígena em Rondônia? Qual país do mundo deixaria aquilo abandonado à mercê dos contrabandistas, da ilegalidade? Nenhum. Todo mundo iria aproveitar aquilo de maneira responsável, sem ferir o meio ambiente, sem poluir, mas usar aquele diamante que pertence ao país, que para melhorar a vida do índio, do agricultor local, de todos os brasileiros. São bilhões 15 bilhões de receita de diamante só numa mina. Por que você vai deixar aquilo abandonado? O ouro que está debaixo das terras dos Yanomami, por que... Quando falam do garimpo, ninguém sabe. Aqueles garimpeiros são todos índios, garimpando dentro das suas próprias terras. E são tratados como criminosos. Por quê? Porque não legaliza essa atividade. Legalizada, ela pode ser fiscalizada, pode ser acompanhada. Mas não, fica tudo ilegal. E na ilegalidade, tudo naturalmente acontece. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Nós temos visto nos últimos anos, né, a volta da fome no Brasil. E a economia nossa, com muito desemprego, e alguns fatos assim que deixam a gente, quando você olha, você lê, você vê algumas fotos de pessoas pegando ossos num caminhão para poder cozinhar. Hoje eu li uma matéria que houve uma queda aí no mercado do boi mesmo, de mais de 16%, porque as pessoas não estão comprando mais carne do jeito que comprava, né? Como candidato, o que o senhor falaria para a população de como resolver essa questão da economia e como reduzir a questão da fome? Primeira constatação de que isso é uma realidade. Agora mesmo o governo acaba de aprovar uma bolsa emergência, um Auxílio Brasil, que vai atender entre 14 e 17 milhões de famílias. É uma boa notícia, pelo menos esses brasileiros mais pobres vão ter uma ajuda para reduzir o sofrimento. Agora, é ao mesmo tempo também uma má notícia. Por quê? Porque mostra que o país não tem uma solução permanente, definitiva para esse problema. Porque o Auxílio Brasil, o auxílio de emergência, não é uma solução definitiva. A solução definitiva é o emprego, é o trabalho. Qualificação, capacitação. Isso. Agora, o país não tem emprego para oferecer. Você vê ali no Vale do Anhangabaú, meio-dia, uma fila quilométrica de homens jovens para receber um prato de comida. Verdade. Você vê debaixo das marquises na Avenida Paulista famílias inteiras que acabaram de perder a casa. Qual é a solução para isso? Eu vi uma entrevista de um pré-candidato dizendo que é criar uma força-tarefa. Força-tarefa vai resolver nada. Isso é conversa de quem não tem o que propor. A única solução é o país voltar a crescer, voltar a se desenvolver, e a chave do crescimento está na reindustrialização do país, na fronteira agrícola do país e na fronteira mineral do país. Ninguém tem isso no mundo. Ninguém tem. O Brasil tem. O Brasil tem a possibilidade de se reindustrializar. O Brasil tem uma fronteira agrícola imensa. O Brasil pode chegar a... Isso aí foi um especialista, numa entrevista que eu vi ontem.
em comércio internacional, dizendo que se o Brasil tomar providências, ele pode exportar $1 trilhão de produtos de segurança alimentar, de produtos alimentares. A fronteira mineral, nós tivemos agora o potássio usado para a agricultura, adubo, que nós importamos 95%. A tonelada passou de $300 para $800, porque a China segurou o potássio. A Bielorrússia sofreu sanções, o potássio disparou. Nós temos bilhões de toneladas de potássio na Amazônia. Agora está debaixo de terra indígena, ninguém pode explorar. Então isso é impossível. Você tem que compatibilizar o uso dessas riquezas com a proteção do meio ambiente. Você não pode privar o país de uma riqueza necessária, que nós estamos gastando bilhões de dólares para importar o que nós temos. Não. Agora ninguém quer tocar nisso, porque ninguém quer tocar nessa agenda sensível do meio ambiente, de ONG. Não, eu acho que tem que tocar e tem que fazer isso com responsabilidade. Proteger o meio ambiente e desenvolver o Brasil não pode ser coisas incompatíveis, não pode ser agendas excludentes. Proteger o meio ambiente e desenvolver o Brasil, eu acho que são coisas complementares. Quando você leva uma ferrovia para dentro da floresta, você não está levando uma ameaça ao meio ambiente. Você está levando o fiscal para olhar de perto se aquele meio ambiente está sendo respeitado. Não é uma ameaça. A infraestrutura não ameaça o meio ambiente. A infraestrutura protege o meio ambiente. Agora vai convencer uma ONG e o Ministério Público de que isso é verdade. O senhor coloca aqui no teu livro que as Forças Armadas fazem parte dessa reconstrução do Brasil. É no passado ou no presente? Agora, que é outra incompreensão, o Tribunal Superior Eleitoral indicou um general, um homem sério, correto, o general Fernando Azevedo e Silva, para ser o chefe administrativo do Tribunal Superior Eleitoral. Eu vi um monte de gente atacando, dizendo, olha aí, isso é uma ameaça, é o golpe. Não sabem de nada. Esse general, Fernando Azevedo e Silva... Falam que foi chantagem, que levou um general para evitar o golpe. Foi ministro da Defesa do Bolsonaro, que foi tirado pelo Bolsonaro, provavelmente por ter botado limite no que ele poderia fazer como ministro. E saiu junto com 3 comandantes militares. Esse general Fernando Azevedo e Silva, eu indiquei a presidente Dilma para ser o presidente da Autoridade Pública Olímpica no governo da presidente Dilma. Ela o nomeou por minha indicação. Ele desincumbiu-se dessa função de presidente da Autoridade Pública Olímpica de forma competente, responsável, com espírito público, entregou tudo o que se esperava dele. Agora, porque ele foi ministro do Bolsonaro e é militar, passa a ser alvo de grupos progressistas que suspeitam porque é militar. Eu acho que isso é um processo de desorientação. As Forças Armadas são instituições que, como todas as demais, cometeram erros, mas deram uma grande contribuição para a construção do Brasil em todas as áreas, na social, na ciência e tecnologia, fizeram o primeiro computador brasileiro, tomam conta do programa espacial, do programa nuclear, socorre os índios na Amazônia, os sertanejos na seca do Nordeste. Então essa instituição é parte da solução do país, mas querem transformá-la em parte do problema. Bom, é isso, né? Eu acho que... Eu sempre acompanho o deputado, tive o prazer de já estar com ele algumas vezes antes. Eu sei dele com essa visão de país que ele tem, e ele é muito querido também dentro das Forças Armadas, porque eu já vi um general falar do senhor na ausência do senhor, numa apresentação, e é um general da reserva falando que, citando claramente as posições que o senhor teve ao longo do tempo da vida do senhor em defesa da Amazônia, da exploração da Amazônia com responsabilidade, e também em questão das próprias Forças Armadas. O senhor sempre defendeu o reequipamento das Forças Armadas. Mas, uma curiosidade que eu perguntaria para o senhor. Eu concordo com essa visão que o senhor tem, que realmente a ferrovia seria um bem, porque eu vejo, de repente, o americano tira a soja lá do centro-oeste americano por $15 a tonelada, coloca na barcaça, chega ali no porto, no Mississippi, e vai para o mundo ou vai para onde quiser. Nós tiramos
quando dá para tirar, que o caminhão não fica atolado aqui no nosso centro-oeste, a $60 a tonelada. Pelo menos foi a última vez que eu li, era mais ou menos essa disparidade que tinha. Enquanto a produção no Brasil é muito mais eficiente, o preço da logística é muito mais caro. E, de repente, a gente vê essa ferro-grão que foi embargada também, ou com a canetada de um juiz ou de uma juíza. Eu fico pensando, meu Deus do céu, não é possível. Quando que o Brasil vai crescer? Porque eu, a Zezé, o Carlos Batista, nosso diretor de esportes, está aqui, o Senna, a Rose, a vida inteira estamos esperando quando que o Brasil vai crescer. E como é que o senhor conseguiria mexer com tudo isso que o senhor está falando? Porque tudo que o senhor está falando, acho que todos nós aqui concordamos. Agora, é um vespeiro. E especialmente porque a gente tem um Congresso Nacional também, né? Então, como conseguir convencer esses atores? Eu resolveria isso rápido e fácil, sinceramente. Agora, precisa... Quando eu era ministro, eu disse ao presidente Lula, digo, olha, a Amazônia está imobilizada e paralisada por uma série de normas. Só o Código Florestal tinha 16 mil normas. Então, só para você ter uma ideia. Nessa área de meio ambiente, é a mesma coisa. Eu disse, presidente, mande uma emenda à Constituição, dizendo o seguinte, as atribuições do Ministério Público permanecem, são as mesmas. As suas funções não são alteradas. Só o seguinte, obra de interesse nacional. E o que é obra de interesse nacional? Obra de infraestrutura, obra que gera emprego, obra que gera impostos, obra que gera divisas, seja ela pública ou privada. Qualquer obra que gera emprego, público ou privado, é de interesse nacional. Essa obra só pode ser embargada pelo Procurador-Geral da República. A atribuição do Ministério Público é a mesma. Só não pode um promotor de Marabá entrar com uma ação no juiz de Bauru e o juiz de Bauru decidir parar uma obra em Marabá. Isso é o que não pode. Poder parar a obra? Pode. Agora, se a iniciativa for do Procurador-Geral da República. O procurador de Marabá, se achar que a obra, ele manda para o chefe dele. E o chefe dele, se a obra for de interesse nacional, toma a iniciativa. E quem tem o poder de decidir? O Supremo Tribunal Federal. Não é o juiz de Alegrete, o juiz de Arapiraca, que vai atender a uma moção do promotor de Rio Branco. O Ministério Público Federal, com seu chefe, recorre ao Supremo. E o Supremo decide com prazo. Porque se não tiver prazo, você vai ficar anos, como tem acontecido. Está aqui o exemplo em Campinas, nós não precisamos sair de Campinas, o aeroporto de Viracopos. Desde que olha, eu tenho 65 anos, eu era menino da Uni, depois fui deputado em 90, e essa confusão de Viracopos rola. Precisa ir longe? Não, vamos ficar aqui em Viracopos. O aeroporto de Brasília, a segunda pista do aeroporto de Brasília demorou mais do que Brasília inteira para ser construída. Toda Brasília foi construída num tempo menor do que a segunda pista, porque no meio do caminho encontraram um lobo-guará e o lobo-guará parou tudo. Na BR-101, uma preguiça estava em cima de uma árvore. Olha, parou tudo, teve que contornar, retraçar, tirar a pista para fazer a ligação do aeroporto de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, para inaugurar por causa da Copa do Mundo, teve que mudar tudo. Então, aqui no Brasil é assim. Estados Unidos, você falou, Rodrigo, sai do trem, entra numa barcaça e vai pelo Mississippi. Trem e hidrovia. No Brasil é uma maldição. Ninguém faz nem ferrovia, nem hidrovia no Brasil, porque ONG, um partido político qualquer, e o Ministério Público se juntam e bloqueiam tudo. E um juiz de primeiro grau, que não tem noção do que é o país, das necessidades do país, não. Isso não tem a mínima condição. Então eu disse, presidente, mande. Só que o presidente e o partido dele tinha uma relação muito próxima com essas ONGs e não queria entrar em conflito com esse pessoal, tá certo? Eu entrei no Código Florestal porque não era do PT.
E o meu partido me dava, o PCdoB me dava um certo grau de liberdade. Na lei também de organismo geneticamente modificado, a mesma coisa. Zezé, nós tínhamos no Brasil até 2006, 2007, uma lei proibindo pesquisa com célula-tronco. Estava proibido no Brasil. A professora Maiana Zates, da USP, não podia fazer pesquisa com célula-tronco porque havia um veto. O Brasil não podia pesquisar planta geneticamente modificada, tinha que mandar para a Índia ou para Cuba. A Embrapa não podia. Por quê? Porque havia pressão dessas ONGs, que são interesses comerciais dos países europeus, dos países americanos, que acham que a nossa agricultura é muito forte para concorrer com a deles, eles criam todo tipo de obstáculo. Então, hoje, se você mandar para o Congresso uma emenda à Constituição, fazendo uma via rápida, não é liberando geral, não. Todas as restrições permanecem, você não altera a lei. O que você altera é o poder dessas corporações de amarrar o desenvolvimento do país. Bom, olha, eu sei que tem que terminar, mas deixa eu só colocar aqui o Edivalmir. Tem o Batista para falar também. O Batista vai falar? Ah, tá. Olha, bom, o Edivalmir está dizendo que ele considera esse cidadão, que é o senhor, que está falando o melhor político do Brasil. Manda um abraço para ele e um feliz 2022. Edivalmir, um ouvinte. E o Wagner está dizendo assim, já perdi a conta de quantos políticos até hoje já disseram ter a solução mágica para esse país. Todos, sem exceção, possuem a solução para tudo. Mas bem sabemos que quando se sentam nas cadeiras de comando, estas mesmas cadeiras os fazem sofrer de amnésia. E assim este país rasteja há mais de 500 anos. A frase do Rodrigo Neves foi perfeita. Afinal, quando esse país vai crescer? É do Wagner. Primeiro, um abraço ao Edivalmir, muito obrigado pela referência. Segunda, Wagner, eu já sentei em muitas cadeiras como ministro, como deputado. O relatório do Código Florestal não é uma ficção. Eu fiz o relatório do Código Florestal. O relatório que liberou pesquisas, a lei, aliás, a lei aprovada, que liberou pesquisa com célula-tronco e resolveu o problema dos autorizou a pesquisa, comercialização e produção de plantas, sementes geneticamente modificadas, também não é uma ficção. E eu aqui não estou propondo nenhuma solução fácil, nenhum milagre, nenhum atalho. O que eu estou propondo não é coisa simples, não. É polêmica, é difícil, tá certo? Enfrentar ONG, interesses internacionais, não é uma coisa simples, nem fácil, tá certo? Fácil é não enfrentar. Fácil é fazer de conta que o problema não existe. Fácil é você deixar a Amazônia na mão desses interesses internacionais, a pretexto de que vamos proteger o meio ambiente e ninguém toca na Amazônia. Fácil é isso. Tentar enfrentar o problema é complicado, mas eu acho que não existe para o Brasil solução se não passar por esse enfrentamento, que é a fronteira agrícola e a fronteira mineral. Você vai enfrentar a pressão dos europeus, estão aí bloqueando a carne brasileira, ameaçando boicotar produtos agrícolas nos supermercados europeus. Mas você tem que enfrentar o debate com eles, tem que discutir e tem que colocar essas duas agendas, proteger o meio ambiente e desenvolver o país, sem aceitar que essas duas agendas são incompatíveis. Você tem que abraçar as duas. O Brasil precisa proteger o meio ambiente, precisa proteger a Amazônia, e o Brasil precisa se desenvolver, precisa aproveitar a sua fronteira agrícola e sua fronteira mineral. É compatibilizar essas duas necessidades, tá certo? Bom, primeiramente, muito prazer em revê-lo, Aldo. Eu estive com você em 2001, eu trabalhava numa outra emissora de TV e fizemos uma grande festa para comemorar os 10 anos. Você foi o convidado especial, esteve lá na churrascaria aqui de Campinas. Pode falar, qual era? Você trabalhava onde? TVB. Trabalhava na TVB. Emissora do Orestes Quercia, aqui em Campinas. Hoje retransmite a Record, mudou de grupo, né? Pertence ao grupo Tati.
E você foi um grande convidado, compareceu, fez um discurso maravilhoso, sempre, como sempre, né? Então, estou muito feliz em revê-lo. Eu Lembra também. disso, não? Claro que eu lembro. A minha memória ainda ajuda, ainda resolve. E eu não sei se eu era ministro do esporte na época. Ministro do Esporte. Ministro do esporte. Portanto, eu não sou mais ministro do esporte, mas continuo muito ligado ao esporte, principalmente ao futebol, que eu acompanho detalhadamente no Brasil, em São Paulo, mas também em todo o mundo. E é uma alegria também te encontrar aqui mais uma vez. Pode falar, tudo bem. Não, vocês estavam falando aqui, né, a respeito desses problemas que ocorrem com o meio ambiente. E eu estava lembrando aqui de um fato que aconteceu em Fernando de Noronha. Lá tem problema de energia elétrica, tem problema de água. E aí colocaram uma bomba para dessanalizar, né? Tirar o sal da água para abastecer Fernando de Noronha. Funcionava durante o dia. E aí foram lá e perguntaram, escuta, mas não é suficiente, por que não funciona durante a noite? Ah, não funciona porque só pode funcionar com a maré alta, não pode funcionar com a maré baixa. Falou, mas é o seguinte, quando baixa a maré, você coloca mais 20 metros de cano e capta a água lá. Não pode porque o barulho da bomba estressa o crustáceo. E aí não pode fazer isso. Aí problema da energia. Tinha lá a energia eólica, que é uma energia limpa, né? Mas aí, numa determinada época lá, um passarinho bateu naquelas hélices enormes e morreu. Aí, por causa daquilo lá, resolveram cancelar completamente, colocaram lá um gerador, quer dizer, poluindo ainda mais, né? Então, são esses problemas que ocorrem, né? Eu vi esses escândalos muito de perto. Certa vez, na Amazônia, eu era ministro da Defesa, e fui lá fazer uma visita numa comunidade, já na fronteira com o Suriname, fronteira do Pará com o Suriname. Tinha lá uma unidade militar e uma aldeia indígena. E a energia, a diesel, que só podia ser levada de avião, porque não tinha estrada nem tinha rio. Toda a energia local tinha que ser provida com diesel levado de avião pela FAB. E bem pertinho havia já os equipamentos prontos para a construção de uma pequena central hidrelétrica, uma chamada PCH. Uma pequena central, uma pequena queda d'água, mas que abastece uma comunidade. E os índios, o chefe, o cacique local disse, ministro, libere para construir essa PCH. E eu chamei o comandante da unidade militar, eu digo, mas comandante, por que essa PCH está parada? Ele disse, porque o IBAMA vetou. Eu digo, mas o IBAMA não é para proteger o meio ambiente, no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, porque aquele veta uma coisa muito mais saudável, que é a hidrelétrica, e autoriza o uso do diesel que vem de avião, de Belém. Vai de avião de Belém, que é muito mais poluente, você tem o custo do transporte. Eu digo, não, isso não tem absolutamente nenhuma racionalidade. Eu digo, isso não tem. Eu digo o seguinte, eu falei para o comandante militar, eu digo, essa usina é uma medida de proteção do meio ambiente e uma medida permanente, porque o diesel se acaba uma hora. Se você não levar uma hora, acabou. A hidrelétrica vai estar ali permanentemente. Mais uma decisão do IBAMA proibia que essa comunidade e esses índios fossem... a mesma coisa em Fernando de Noronha. São essas decisões que comprometem o desenvolvimento do país. Olha, Aldo, só mais uma da minha parte, prometo encerrar aqui que o Aldo também tem compromisso. Não, é que você é um grande palmeirense, né? Tá sorrindo barbaridade aí com as conquistas do Palmeiras, mas tem sempre aquela gozação, né? Aquele sarro, principalmente dos corintianos, que o Palmeiras não tem mundial. Agora, com a nova presidente,
e também com essa possibilidade de conquistar aí contratações importantes e tal, o Palmeiras. Você que um dia se intitulou embaixador do Palmeiras. Vai ser campeão mundial agora ou não? Em primeiro lugar, que nós já somos. O primeiro campeonato mundial fomos nós que ganhamos. Campeonato mundial você vai ter todo ano. O primeiro mundial reconhecido em ata pela FIFA. Não é pelo Vaticano, não é pela FIFA. A ata. Só tem um mundial reconhecido em ata pela FIFA. E é o primeiro mundial, que é o conquistado pelo Palmeiras diante da Juventus de Turim, com mais de 100 mil cariocas torcendo. Não, você imagina, você colocar 100 mil cariocas torcendo por um time paulista no Maracanã, já mostra que não é qualquer coisa. Acho que eles fizeram isso depois com o Santos contra o Milan. Então, primeiro. Segundo, eu sou palmeirense, mas sou uma pessoa modesta. Não sobe na minha cabeça ganhar 2 Libertadores num único ano. Não sobe na minha cabeça. Eu não tenho nenhum complexo de superioridade por causa disso. Não me considero melhor do que corintiano, São Paulino, flamenguista, porque ganhei 2 Libertadores no ano. Aliás, fui a Montevidéu, confesso aqui, morrendo de medo. Meu filho estava até chorando. Quando embarquei em São Paulo, 20 flamenguistas estavam fazendo mais barulho do que 200 palmeirenses. Eu digo, meu Deus do céu. Essa pode ser a melhor viagem da minha vida ou a pior viagem da minha vida. Tá certo? Eu não sei como é que vai terminar. Quando terminou o jogo, eu disse, eu vou voltar a pé, para essa viagem não terminar tão cedo. Não vou voltar de avião, não, vou voltar a pé. Porque, de fato, você ter um time mais composto, mais caro, com mais craques, que é o Flamengo, né? Mas estava o time também muito mutilado, gente ali machucada. Então, o Palmeiras teve muitos méritos para ganhar aquele jogo, e acho que esse português tem o espírito dos portugueses do descobrimento. Esses portugueses não descobriram o mundo inteiro por acaso. Bom, Renato, esses portugueses não são brincadeira. Olha onde vai a associação. Qual o maior jogador da história do Palmeiras? Ademir da Guia, eu não tenho dúvida nenhuma. Injustiçado, né? Porque devia ter tido mais espaço na seleção brasileira, mas é reconhecido por todos, né? Inclusive pelo Pelé, né? Ademir da Guia é a grande figura do Palmeiras. Então, esse ano temos outra chance. Esse ano não, próximo, né? Do fevereiro, do Palmeiras conquistar o bi-mundial. Bom, gente, a gente precisa terminar, mas eu só... precisa ir pro intervalo, o Renato Bugrino está dizendo assim, Rose, explore bastante este homem, que sem dúvida é um político extraordinário, já exploramos bastante. Já. Nós vamos liberá-lo porque ele está no lançamento do livro. A gente tem o celular, meu filho, a água... Não precisa da água bater, mas toda vez que tem um assunto relevante, a gente fala, Aldo Rebelo. Né? Muito obrigada, viu? Obrigado, Zezé. Obrigado, Rose. Obrigado aos ouvintes. Até breve. Um grande abraço. Hoje eu vou acho que almoçar com o pessoal aqui que assumiu a Associação dos Cronistas Esportivos. Depois eu vou ter uma reunião no Sindicato dos Frentistas. E à noite, às 18h30, eu quero fazer aqui o lançamento do livro. Depois vocês dão um endereço aí, às 18h30, o lançamento do meu livro Quinto Movimento. Tá certo. Isso. Olha, muito, muito obrigada, ministro, deputado, presidente da Câmara. Um abraço. E agora a gente vai para o intervalo e voltamos já já. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Chegou a Conners, o novo aplicativo de mobilidade urbana da cidade de Campinas e região. Você que usa transporte por aplicativo já passou pelas seguintes situações. Você chama o aplicativo de viagem e se depara com valores absurdos, variação de taxa e ainda não se sente seguro. Chega! Com a Conners você fica no controle de seus gastos e com motoristas bem avaliados. Com a Conners você tem economia e segurança. Conners, o seu melhor caminho. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças
preço baixo de verdade pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Todos os anos, a Secretaria Municipal de Educação certifica as escolas de educação infantil particulares com o selo Escola Bem Legal. O selo atesta que a escola está em dia com as suas obrigações legais e pedagógicas. Se a sua escola ainda não tem o selo Escola Bem Legal, acesse educa.campinas.sp.gov.br e se informe. Selo Escola Bem Legal. Escola infantil com certificado de qualidade. Prefeitura de Campinas. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. 2021 foi um ano de muitas adaptações, superações e conquistas. E nós, da Rádio Bandeirantes, a partir de agora, reafirmamos nosso compromisso de estar sempre junto de você, ouvinte. E agora, também no FM, em 85,7. A Rádio Bandeirantes, carinhosamente conhecida por nós como Band, tem um papel muito importante na comunicação brasileira, com informação de qualidade e agilidade. Ficamos felizes com a mudança de AM para FM, o que vai melhorar a qualidade da transmissão para os ouvintes. Nós aqui do Sinduscom, em especial Regional Campinas, ficamos muito felizes com essa notícia e damos parabéns a todos os jornalistas e toda a equipe de profissionais da Bandeirantes, porque, sinceramente, os maiores beneficiados somos nós que ouvimos diariamente a Band. Seja bem-vindo ao FM, seja bem-vindo à frequência modulada. Rádio Bandeirantes. Agora, em 85,7. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. E a Câmara votou para recomendar que o Departamento de Justiça apresente acusações criminais contra o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, por não comparecer a um depoimento com o comitê seleto que investigava o ataque de 6 de janeiro ao Capitólio dos Estados Unidos. 2 republicanos no comitê selecionado, a deputada Liz Cheney e o deputado Adam Kinzinger, votaram com os democratas a favor da indicação. O comitê seleto votou a favor de manter Meadows em desacato ao Congresso e agora cabe ao Departamento de Justiça decidir se vai prosseguir com as acusações criminais contra o principal assessor do ex-presidente Donald Trump. Meadows é o segundo oficial a enfrentar tal indicação do painel. O comitê aprovou um relatório de desacato criminal contra Steve Bannon, aliado de Trump, em outubro, depois que ele se recusou a cumprir o prazo de intimação. E o Congresso votou para aumentar o limite da dívida nacional em 2,5 trilhões de dólares e estendê-lo até 2023, depois que os legisladores correram para evitar um calote catastrófico antes de um prazo crítico. O Senado agiu para aprovar uma legislação para aumentar o limite de votos em linhas partidárias. A Câmara votou, inclusive, pela aprovação do projeto que agora deve ser assinado pelo presidente Joe Biden. Um primeiro calote, no caso, causaria um desastre econômico e os líderes partidários de ambos os lados do corredor, no caso, democratas e republicanos, deixaram claro que isso deve ser evitado. E pesquisadores sul-africanos acrescentaram novos detalhes ao que se sabe sobre a variante Omicron, confirmando que as vacinas fornecem menos proteção contra a nova cepa, mas também dizendo que vem indicações de que ela causa sintomas mais brandos do que as variantes anteriores. E parece haver poucas dúvidas de que o Omicron é altamente transmissível. A Universidade Cornell, aqui em Nova York, relatou 903 casos de Covid-19 entre estudantes
estudantes na semana passada. E uma porcentagem muito alta são casos de Omicron em pessoas totalmente vacinadas. Separadamente, os resultados atualizados da Pfizer para o seu tratamento experimental para a Covid-19 mostraram que ele reduziu o risco de hospitalizações ou morte em 89% se administrado a adultos de alto risco poucos dias após os seus primeiros sintomas. A Pfizer espera poder eventualmente oferecer os comprimidos para as pessoas tomarem em casa antes de ficarem doentes o suficiente para irem ao hospital. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Porque sempre tivemos os microfones abertos para o debate, abertos para a opinião plural, abertos para a sua participação. É que podemos dizer que estamos fechados com você e com a verdade. É mais do que um compromisso. Porque sobre os fatos pode-se interpretar, fazer conjecturas das motivações, pode-se elaborar, projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, nós estamos de volta com Bastidores do Poder. E agora a gente está aqui aguardando um sinal verde dos meninos para a gente entrevistar a secretária de Assistência Social do município, Vandicleia Moro. Olha só, mas que sincronia, hein, moçada? Secretária, muito bom dia para a senhora. Secretária? Bom, acho que alguma coisa tá encrencada aí, gente. E a gente aguarda, então, a secretária de Assistência Social de Campinas, Vandicleia Moro, para falar com a gente, principalmente sobre esse momento que a gente vive de festas, né? Em que as pessoas... Fica todo mundo, assim, bastante solidário e muitas vezes quer participar, ajudar a fazer uma festa mais... não digo uma festa farta, porque é complicado, né? Mas uma festa, pelo menos, com mais comida na mesa dos nossos irmãos todos, né? Como fazer isso? A gente sabe que a Prefeitura de Campinas lançou uma campanha de arrecadação de alimentos, né? Mas, às vezes, isso a gente ouve, não registra, não tem ideia. Aí você vai ao supermercado, você vê pessoas ali pedindo, você acaba dando, mas você não sabe se realmente aqueles que você está contemplando ali naquele momento tem necessidade. Cara, é um momento assim muito confuso para todos nós. E a fome, assim como é um negócio que me deixa entristecida, eu imagino que tenha muita gente como eu e que quer saber o que eu faço agora, para quem que eu dou, como ter certeza de que essa contribuição que eu estou fazendo vai chegar para aquele que necessita, né, Rose? Pois é, a prefeitura, às vezes, ela tem colocado e tem informado o número de arrecadações que tem recebido, muitas empresas têm participado, são toneladas e toneladas. Uhum. E isso vai fazer com que o Natal de muita gente seja um Natal menos sofrido, já que a gente acabou de falar no primeiro tempo aqui do programa, na primeira hora, sobre a fome, essa nova realidade da fome, né? E a prefeitura, então, montou esse Natal, né, sem fome, em que está arrecadando. Essa semana eu recebi a foto do prefeito com um monte de empresário, da secretária, assim, com toneladas de alimentação chegando. Agora, o que precisa? Essa comida precisa chegar, né? Precisa chegar, né? E para gente que é aqui civil não tem uma grande já está conosco ainda não? A dar.
né? Como que a gente ajuda? O que a gente faz? Para onde a gente leva, né? Porque eu acho que a união faz a força, viu, Rose? E acho que tem aquele lance que de grão em grão a galinha enche o papo. Então, se todos, pelo menos todos que eu conheço, gente, juro, fizerem o que eles dizem que querem fazer, como querem ajudar, eu acho que vai dar para ajudar muita gente, mas muita gente mesmo. Gente, nós estamos com um problema para falar com a secretária, porque o microfone da secretária está mudo. Então, por isso que eu estou aqui falando que nem uma maluca, a Rose ligando ali para tentar orientar o pessoal da prefeitura sobre o que tem que fazer para permitir aí que a secretária chegue. Agora virou? Estamos no ar? Secretária, muito bom dia para a senhora. E agora, consegue me ouvir? Agora tá uma beleza. Muito obrigada mesmo. Agora vamos que vamos. Então, eu não sei se a senhora me ouviu, mas muita gente nos pergunta como contribuir para esse Natal. Eu falei, olha, a prefeitura tem postos de arrecadação, tem campanhas, mas as pessoas, assim, elas não registram em épocas que não sejam próximas aos eventos. Mas eu acho que nesse momento aqui aparece gente com uma intenção grande de contribuir, mas não é uma empresa, não é que vai dar tonelada, vai dar uma cesta básica. Como ajudar? Como ajudar? Olá, Zé, bom dia a todos os ouvintes, obrigada por essa oportunidade. Nós temos essa preocupação, a gestão do prefeito Dário tem pensado nessa situação desde o início do ano. Nós, em meados de março, tivemos o lançamento do Campinas Sem Fome e para dar, que teve uma excelente arrecadação. Nós pensamos agora, no final do ano, no Natal Sem Fome. Infelizmente, nós sabemos que Campinas é uma cidade de várias realidades diferentes, mas uma coisa que é unânime em toda a população é a solidariedade. Então, nós estamos com o Natal Sem Fome, já arrecadamos quase 200 toneladas, algo em torno de 178 toneladas, que foram arrecadadas e estão chegando até as pessoas que mais precisam. A campanha vai até semana que vem. Nós temos esse objetivo de dar um incremento no final do ano, na ceia de Natal dessas famílias. Agora, secretária, a grande preocupação que a gente vê assim em Campinas, que muitas vezes essa ajuda ela não chega até as pessoas. Como que vocês estão fazendo para que mais pessoas efetivamente tenham acesso a essa comida, a essa cesta e essa ajuda? O objetivo é exatamente esse, é fazer chegar com quem precisa. Então, o fluxo que foi pensado para o Campinas Sem Fome, para o Natal Sem Fome, é o mesmo. Então, nós temos um aplicativo chamado aplicativo Viva a Vida. A pessoa se cadastra nesse aplicativo, é feita a triagem e as famílias que precisam, aquelas que têm, a gente faz a seleção pela questão da renda, elas recebem um SMS dizendo o local e a data para retirar esses alimentos. E esses alimentos, quando são doados, eles são encaminhados para o banco de alimentos. No banco de alimentos é enviado para as entidades fazerem a distribuição, sem nenhuma propaganda política, é a entidade próxima ao bairro daquela pessoa que faz a entrega para as pessoas referenciadas no aplicativo. Agora, quais são? Então, Zezé, Rose, eu não consigo vê-las e nem me ver, então eu não sei se vocês estão vendo, eu só vejo os bastidores, fica um pouco só difícil do retorno. Tá, eu também, eu não consigo vê-la, mas porque eu não tô no YouTube, mas a Zezé acho que tá no YouTube. Tem uma foto da secretária, né? Não tá conseguindo ver a imagem mesmo. Mas, secretária, por exemplo, quem que tem direito a essa cesta? Quais são os critérios? É só a pessoa se cadastrar no aplicativo Viva a Vida. Os critérios para recebimento é pessoas de baixa renda, pobreza e extrema pobreza. E aí o próprio aplicativo faz a seleção.
Tá. Agora, secretária, deixa eu te falar uma coisa. Assim, eu consigo entender a necessidade e de você, primeiro, priorizar as pessoas em extrema pobreza. Mas você também tem hoje uma realidade de uma classe D e E que até então conseguia comprar alguns alimentos, mas que por conta da inflação, do desemprego, essas pessoas também estão desassistidas, mas elas não estão em situação de extrema pobreza. Não estão em programa nenhum. E eu falo isso porque eu faço parte de uma comunidade da igreja e a gente percebe o quanto que a necessidade dessas pessoas aumentou demais. E elas não conseguem acessar esses programas porque elas não estão justamente nesse critério de extrema pobreza. A senhora não acha que deveria rever para poder também assistir essas pessoas que pode ter lá o arroz e o feijão, mas elas precisam de outros alimentos e elas não têm o dinheiro neste momento para poder comprar? O que nós pensamos é, de fato, infelizmente, a pandemia atingiu mais as classes que estão em extrema pobreza e pobreza. Mas o aplicativo, quando a gente fala que eles fazem o georreferenciamento, não quer dizer que as pessoas que estejam, por exemplo, em baixa renda, que a gente fala de uma renda familiar de até meio salário mínimo, não vão receber. É que os critérios... Então, secretária, mas eu não estou falando, viu, secretária? Quem tem uma extrema secretária, pobreza. Mas eu não estou falando dessas pessoas que ganham R$500 por mês. Eu estou falando de uma pessoa que ela pode ter lá uma renda de R$1.500, mas ela não está em condições, neste momento, de comprar alguns itens da sua cesta básica por conta do aumento do gás, por conta do aumento da energia elétrica. E como atingir essas pessoas que também precisam da ajuda do Estado? É nesse caso que eu estou perguntando. Então, e aí eu vou complementar a resposta. Quando nós fazemos o georreferenciamento do aplicativo, ele faz da seguinte forma: primeiro, os que mais precisam, no sentido da renda. Então, primeiro recebe as cestas básicas quem está em situação de extrema pobreza. Depois recebe quem está em situação de pobreza. Depois baixa renda. E assim sucessivamente. Não quer dizer que as pessoas que têm uma renda a mais e que se inscreveram no aplicativo não vão receber. É que prioritariamente nós vamos por faixa de renda. Então, primeiro extrema pobreza, depois pobreza, baixa renda e aí os demais. Secretária, assim, a gente tem visto... Eu estou vendo com muita frequência nos supermercados que eu vou, muita família, ali com as crianças, às vezes só a mãe, às vezes só os pais, mas inevitavelmente com os filhos. Como proceder? A gente dá comida para nesses casos, a gente dá para a prefeitura? Qual o posicionamento oficial acerca disso? Quando você está se referindo a famílias que tenham com crianças, nós temos que acionar o MVM que faz a abordagem, porque criança não pode estar na rua, nem com pai, nem desacompanhada. E aí a equipe do MVM faz a abordagem e verifica quais são as necessidades dessa família e faz os encaminhamentos para os programas de transferência de renda. Então, em nenhum momento, para a gente aceitar essa situação de ter, nós temos uma grande diminuição. Sempre que tenha alguma criança na rua, a gente faz a abordagem através do MVM. Depois eu posso até pegar o telefone para a população fazer o contato e passar. Mas é assim, viu criança acompanhada ou desacompanhada na rua com essa questão da mendicância, tem que acionar o MVM para que eles façam a abordagem. O MVM é uma cofinanciada nossa, que é o Movimento Vida Melhor. Ele faz a abordagem, os encaminhamentos e o cuidado dessa família. Tá, isso, eu estou falando de famílias na porta de supermercados. Na porta de supermercado é considerado, assim, um caso para se acionar essa ONG? Sim. Sim, também. Porque normalmente eles ficam na entrada do supermercado e a via pública também. Secretária, como que vai ser? Bom, a gente está virando um ano aí, com o primeiro ano do governo Dário, e a grande questão nas eleições foi em relação ao morador de rua, e todo esse ano aqui na rádio, a gente sempre recebeu dos nossos ouvintes, dizendo quando que vai resolver isso, quando vai resolver isso. Quais foram as políticas que a senhora adotou
para tentar minimizar. E a impressão que nós temos, na verdade não é nem impressão, porque a gente tem visto isso, um aumento mesmo de pessoas, tanto na periferia quanto no centro da cidade. E, inclusive, essa semana, uma foto viralizou nas redes, eu preciso até fazer matéria, não tive tempo ainda, da catedral colocando um obstáculo, na verdade, para poder impedir que os moradores de rua fiquem ali ao redor, né? Qual que é a política do município em relação ao morador de rua? É importante dizer que nós temos uma política estruturada no sentido de atendimento dessa população. A pandemia, como nós sabemos, ela atingiu não só a questão da saúde, mas a questão financeira. Então, nós temos sim um movimento de pessoas na rua. Existem pessoas que são da rua, que moram nas ruas, existem aquelas pessoas que vivem da rua. Então, a gente tem visto esse fluxo. A despeito disso, a Secretaria tem vários serviços e programas visando fazer com que essa pessoa ressocialize, saia da rua, que ela possa ter, de novo, um convívio familiar, que ela possa ter um emprego. Então, nós temos toda uma rede de apoio. Temos 2 centros POPs para atendimento assistencial, para encaminhamentos, se for necessário, para outras redes de apoio, como a saúde. Nós temos o bagageiro que facilita e ajuda as pessoas que buscam emprego e não têm onde deixar os seus pertences. Temos o Mão Amiga. Mas é importante frisar, a despeito de todas essas ações, que, por exemplo, todos os dias temos a equipe do SOS Rua, que faz a abordagem das pessoas em todo o território. Eles abordam e ofertam os serviços, ofertam os abrigos. E aí vem a pergunta, se tem abrigo, se tem vaga para abrigo, se temos o Mão Amiga, se temos o Centro Pop que faz atendimento, se temos o Recâmbio Consciente, que faz a abordagem da pessoa e se ela deseja voltar ao local de origem. Por que ainda temos pessoas em situação de rua? Porque para participar, por exemplo, para entrar no abrigo, tem regras. E muitas vezes essa pessoa que está na rua, ela já abriu mão de todas as regras. Nós fizemos uma abordagem dessa população no segundo semestre, levando uma cartilha e falando para eles sobre os serviços que tinham. E a maioria deles já conheciam. E nessa abordagem, muitos diziam, não, eu tenho casa, eu tenho família, mas eu não quero, porque lá eu quero fazer o uso da substância, eu quero estar na rua. Eles querem estar na rua. Tem aqueles que precisam do atendimento, e nós o fazemos, damos os encaminhamentos, por isso tem os programas Mão Amiga. Mas essa questão da população em situação de rua na assistência social, nós temos dado esse amparo no sentido de garantir a política pública. Então, em todos os lados temos a garantia de que ele tem as portas para sair dessa situação, mas há que ter também o convencimento dessa pessoa. Bom, a gente insiste bastante com os nossos ouvintes nessa questão de que o Estado não pode impor a vontade do Estado ou de outros cidadãos e simplesmente tirar ninguém da rua. É o direito dele de estar na rua, mas que é complicado, que a senhora que diga, né, secretária? O nosso desejo é a adesão e a progressão das pessoas nessa política. O que tem uma política pública? Ela serve para que a pessoa tenha uma progressão social. Então, se nós tivermos adesão, essas pessoas tiverem adesão ao Centro Pop, aos encaminhamentos, ao Mão Amiga, para ter uma inserção no mercado de trabalho, esse é o nosso objetivo. Então, todos os dias, buscamos fazer esse convencimento para que a pessoa possa ter, em algum momento, aderir a esses serviços. Tá, e só voltando, é a minha última pergunta, ao tema, então, das famílias na porta de supermercado, geralmente com crianças, pedindo doações. O caminho não é dar, o caminho é acionar. Fala para a gente de novo o serviço. Chama MVM, Movimento Vida Melhor. Eu vou pegar o telefone e encaminhar para vocês. E aí, o que eles fazem? Eles fazem a abordagem dessa família, fazem o referenciamento aos CRAS da região onde eles estão, e aí faz também a programação para que eles possam ter acesso aos benefícios assistenciais se for necessário, atendimento psicológico. Então, o caminho viu criança acompanhada ou desacompanhada de adultos, é acionar o MVM, para que eles façam a abordagem, porque criança não é para estar na rua, criança não é para estar pedindo, tem que acionar, é uma questão legal mesmo. Tá ok.
Secretário, eu quero... O número aqui, se você quiser. Quero, por favor. Pronto. Vamos divulgar. Vamos lá. É o 3235-2159. Vou repetir. MVM, Movimento Vida Melhor, quando vermos crianças ou adolescentes na rua, acompanhados ou desacompanhados. 3235-2159. Tá ok. Secretária, muito obrigada por falar conosco. Tenha um ótimo dia. Obrigada, secretária. Eu que agradeço, sempre à disposição. E se nós não nos falarmos de novo, excelente final de ano, Natal, estamos aí à disposição, viu? Para a senhora também, Feliz Natal, Feliz Ano Novo e boa semana. Muito obrigada. Bom fim de semana, desculpa. Tchau, tchau. Bom, gente, olha, essa... Vamos para o intervalo? Sim, mas essa informação acerca de acionar o movimento Vida Melhor, no caso de famílias em porta de supermercado, eu não sabia disso, mas não podem estar lá. Olha só, me surpreendeu. Vamos para o intervalo, a gente volta já com o presidente da Câmara de Campinas, vereador Zé Carlos, PSB. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você. Agora, além de acompanhar a Rádio Bandeirantes no AM 1170, aplicativos e pelo canal do YouTube, você também vai poder ouvir toda a programação da RB na nova faixa estendida do FM em 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Acesse bandmulti.com e saiba como sintonizar. Todos os anos, a Secretaria Municipal de Educação certifica as escolas de educação infantil particulares com o selo Escola Bem Legal. O selo atesta que a escola está em dia com as suas obrigações legais e pedagógicas. Se a sua escola ainda não tem o selo Escola Bem Legal, acesse educa.campinas.sp.gov.br e se informe. Selo Escola Bem Legal. Escola infantil com certificado de qualidade. Prefeitura de Campinas. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandmulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandmulti.com. Saiba sempre mais. 2021 foi um ano de muitas adaptações, superações e conquistas. E nós, da Rádio Bandeirantes, a partir de agora, reafirmamos nosso compromisso de estar sempre junto de você, ouvinte. E agora, também no FM, em 85,7. Olá, eu sou o Rodrigo Garcia, vice-governador de São Paulo. Eu quero cumprimentar a Band de Campinas. A Band, que todos nós conhecemos, levou informação e entretenimento a toda a população de Campinas como a AM. Agora, como FM, vai ter um alcance ainda maior e vai conseguir novos públicos. Por isso, quero cumprimentar a todos os profissionais da Band FM de Campinas. Desejar boa sorte nesse novo ciclo que se inicia e aproveitar para desejar um ótimo Natal e um feliz 2022 para toda a população de Campinas e para a Band FM. Seja bem-vindo ao FM. Seja bem-vindo à frequência modulada. Rádio Bandeirantes. Agora, em 85,7. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes em qualquer lugar do mundo ao alcance da sua mão. Rádio Bandeirantes. Fechada com você.
fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Ei, pessoal, estamos de volta aqui para a reta final do Bastidores do Poder. E quem está conosco agora via Skype é o presidente da Câmara de Campinas, Zé Carlos. Eu sei que vão falar que ele virou sócio aqui, mas é que ontem ele veio aqui, era um dia festivo, não deu para a gente perguntar nada e nem para ele falar nada. Então, é por isso que hoje a gente está trazendo o Zé Carlos aqui de novo. Zé Carlos, muito bom dia. Bom dia, Zezé. Bom dia, Rose. Bom dia a todos aí da Band. Bom dia aos ouvintes da Bandeirante Rádio. E aí, Zé Carlos, tudo pronto para apagar as luzes aí na Câmara para recesso? Ele fechou ontem a Câmara entra em recesso dia 20, é por conta de reformas, Zé Carlos, é isso? Não, normalmente todo ano a Câmara ela entra num recesso que seria no dia 23 ao dia 3, né? Porque o dia 3 é segunda-feira de janeiro. Então, mas como nós estamos em reforma, se vocês passarem aqui na frente da Câmara, por essa rua de trás aqui, não pela Avenida da Saudade, mas... Roberto Mange. Roberto Mange já iniciou as reformas. Então, para não ter um problema, nós já vamos suspender as atividades no dia 20, segunda-feira. Ok. Agora, Zé Carlos, ontem você saiu aqui com um papel na mão que você trouxe, dizendo assim, eu queria ter falado disso. O que era? Era para fazer um balanço que a gente espera, né? Todo ano a gente faz um balanço aqui na Câmara. Tá, então faça. Daquilo que foi feito, daquilo que a gente fez e desenvolveu, né? Nós tivemos um ano muito produtivo, graças a Deus, apesar da pandemia que enfrentamos, né, no Brasil como um todo. Campinas não é diferente, mas nós fizemos um levantamento daquilo que foi feito pelos vereadores, pela Câmara Municipal, que batemos até recorde de projetos apresentados e sancionados, né? Então, era isso. Eu esperava que fosse para falar essas coisas aí, quando vocês me formularam o convite. Mas era um dia festivo, que vocês estavam colocando no ar a 85.7, né, através da FM. Foi isso. Ô Zé Carlos, bom, então fala um pouco desse balanço pra gente. E eu queria que você colocasse desses projetos todos, quais foram os que você considerou mais relevantes para a cidade? Ok, eu vou falar aqui... Eu falo do fio, tá? Do emaranhado de fios. Eu estou esperando a CPFL obedecer. Está aqui. Olha, nós tivemos aprovados projetos, 357 projetos de lei ordinária, 100 projetos de lei complementar, 161 projetos de decreto legislativo, projeto de resolução nós tivemos 11, proposta de emendas à lei orgânica nós tivemos uma, porque nós não tivemos tempo, que é mais demorado para fazer, que você tem que, muitas vezes, alterar a lei orgânica do município e atendendo às necessidades, porque as coisas vão mudando, a tecnologia vai avançando, entendeu? Então, nós fizemos só um, mas tem mais ainda em pautas aí que não tivemos tempo de votar. E no total de projetos foram 630 projetos, requerimento 2.094, indicações 9.310, moções 258 e protocolados, tudo isso daqui 905, entendeu? Protocolados outros. E também eu vou falar para vocês aqui os projetos de destaque que nem vocês pediram aí agora. Zé Carlos, antes de você falar dos projetos de destaque, posso fazer uma pergunta em cima desse número que você colocou? Claro, fica à vontade. A Câmara de Campinas, você colocou que foram apresentados e votados mais de 600 projetos. E a gente sempre teve um balanço de que pelo menos de 60% a 70% desses projetos, eles são todos inconstitucionais. Ou seja, são projetos que são apresentados, mas que têm ou um problema de legalidade, ou tem outros problemas e acabam, às vezes, nem virando lei, ou virando lei, mas não sancionados e não sendo regulamentados, não sendo regulamentados.
Por que o vereador apresenta... A minha pergunta é, desses 600 projetos, você acha que eles caem nessa questão da ilegalidade, né, de projetos que são inconstitucionais? E por que o vereador apresenta tanto projeto que muitas vezes ele não vai nem ser não vai ter uma regulamentação, já que não tem condições de fazer aquela lei virar? Não, Rose, eu acho que a Comissão de Constituição e Legalidade, ela teve um papel fundamental nesse ano que passou, como todas as outras comissões têm também um papel fundamental, mas eles tiveram o cuidado de não aprovar projetos que tinham um vício de iniciativa ou inconstitucionalidade. Acredito, porque depende muito do vereador. O vereador, quando ele faz o projeto e é sancionado pelo prefeito, ele tem que cobrar. Eu, por exemplo, vou falar por mim, tá? Então, a produtividade dessa legislatura foi muito positiva nessa questão de constitucionalidade. Eu, por exemplo, tenho um projeto que é aquele projeto que foi sancionado pelo prefeito e até agora não foi implementado, mas eu já fiz um requerimento ao prefeito solicitando por que ele ainda não está sendo efetivamente colocado no centro de saúde e nas UPAs, que é o nome dos médicos, que é um projeto de extrema relevância, que é o nome dos profissionais, médicos e coordenadores, que estão nessas unidades de saúde. E você recebeu resposta já, Zé Carlos? Não, eu não fiz, porque eu fiz através de requerimento. O requerimento tem aquele problema de 30 dias, renovar mais 15, entendeu? Mas eu já falei com o Dário. Já falei, além de fazer o requerimento, que é a função do vereador essa, para deixar registrado, eu falei com o Dário. Eu tive com o Dário ontem e cobrei isso dele. E ele me disse que ele está vendo lá com o pessoal, tanto da Rede Marugatti, como também o secretário de Saúde, para ver o porquê ainda não foi implantado. Entendeu? São coisas, porque você tem que... Ele falou, é complexo. A gente sabe disso, porque tem que colocar tudo isso na recepção e um negócio que é retirado. Por exemplo, você tem hoje o doutor José. Amanhã já não é o doutor José, já é um outro médico, por exemplo. Toda essa complexidade que ele me explicou. Então, não é tão fácil para colocar, mas ele disse que vai providenciar. Então, é isso que eu estou falando. Tá? Que às vezes as coisas é complexo. Agora, o vereador que faz o projeto tem que estar cobrando a efetividade dele, entendeu? Agora, quais foram os projetos que tiveram destaque na tua avaliação? Olha, na minha avaliação, nós tivemos destaque aqui um projeto que determina multa para locadores e locatários de locais usados para festa clandestina em tempo de Covid, e prevê punição tanto para quem faz esses eventos, como para o pessoal que participa também. O programa Mais Saúde, entendeu? Que esse foi do Executivo, mas nós fizemos aqui em tempo recorde essa aprovação, que é incentivo à qualificação da estratégia saúde da família, estimulando profissionais da área a atuarem com saúde da família e saúde primária. Então, é um projeto de extrema relevância. Criação do banco de ração e utensílio para animais, também sancionado. Criação do banco de material de construção. O refis que nós fizemos, que a gente aprovou, tanto da Prefeitura como da CETEC. A redução de alíquota do IPTU, de barracões industriais, entendeu? Dos executivos. Projeto de lei que obriga a CPFL e outras empresas a retirar os fios inutilizados dos postes, entendeu? PL que proíbe a comercialização de cabo de cobre, tampa de bueiro. Programa Auxílio Protege, substituição de placas externas por adesivo interno, que são dos aplicativos, as emendas impositivas do orçamento, quer dizer, a criação das frentes parlamentares, são tudo projetos de grande relevância. Outra coisa, nós temos inúmeros debates, e outra coisa que nós buscamos, que é de extrema relevância num tempo de pandemia, que foi a viabilização junto ao secretário de Desenvolvimento Regional, Marcos Vignoli, em São Paulo, que é a destinação de mais 40 leitos de Covid-19 para a cidade de Campinas e 83 novos leitos de UTI Covid para a região metropolitana através do Ministério da Saúde. Entendeu?
e tantos outros que tem que Tá ser. certo. Agora, a gente está brincando aqui que você está parecendo leiloeiro, que você está falando, correndo por causa do tempo, né? Eu estou com pouco tempo aqui. Pois é que vocês, às vezes, têm um tempo curto. E o projeto de lei que bem suspende as execuções fiscais da prefeitura em período de pandemia, né? E obriga a notificação desses devedores pelo menos 90 dias antes de entrar com a ação, que é de extrema relevância. Tá certo. Agora, Zé Carlos, bom, você fez a tua prestação de contas dos projetos e do que vocês fizeram, mas eu acho que você já falou sobre isso na última sexta-feira, quando você esteve aqui, eu não estava no programa, mas os ouvintes estão cobrando que foi a aprovação do aumento salarial dos assessores e do ticket. Então, para os ouvintes, essa aprovação dessa lei, ela é muito nociva, porque ela gera um gasto muito grande para os cofres públicos. Além disso, além dessa crítica dos ouvintes em relação ao aumento dos salários, eles também estão apontando, por exemplo, o Tândio Negrão, ele colocou assim, olha, vergonha essa Câmara de Campinas, pois legitimar o racismo na Câmara tinha que ter sido dada uma punição severa ao Nelson Osri por ter levado pessoas para cometer o ato de racismo, mas como muitos, a maior parte da Câmara é branca, e aí esses vereadores não sentiram na pele o caminho foi livrar a cara do Nelson Osri de cassação, ou pelo menos da investigação. Olha, Rose, o que você fala dessas duas questões? Eu vou responder ao Xande Negrão. A Câmara fez a tua parte. Foi através de 3 representantes da sociedade que entraram, embora que a gente sabe que os partidos que eles são, mas eles fizeram dentro da legalidade, pediram a criação de uma CP para investigar aquilo que foi feito. Nós temos dois peritos que foi pedido pela Câmara Municipal, que ele disse que é inconclusivo, não dá para falar se foi peta lixo ou preta lixo, ele fala que é inconclusivo, e outro do Molina que fala exatamente que a pessoa que disse peta lixo. E nós fizemos a nossa parte, nós abrimos aqui a CP, o plenário é soberano, porque foi levado a plenário, o plenário aprovou a abertura da CP. Depois, a comissão, formada por 3 vereadores, eles fizeram todas as oitivas, fizeram um relatório final e que não tinha... primeiro que não foi o vereador Nelson Rossi que fez a injúria racial. Foi alguém se houve, foi alguém da plateia, entendeu? Não foi vereador. E aí, o que acontece? A comissão resolveu, por bem, encerrar a CP, por falta de provas, entendeu? O vereador não chegou às vias de fato de bater no outro vereador ou coisa desse tipo. E aí foi para o plenário, e o plenário resolveu encerrar a CP, entendeu? E eu ressalto aqui para o Xande Negão que racismo é crime, entendeu? Inclusive, na hora, eu parei a sessão, porque eu também tinha entendido como uma injúria racial. Entendeu? Mas a polícia, ela está investigando, ela está fazendo ainda as suas investigações, mas não é o presidente que determina nem a abertura e nem o encerramento da CP. Entendeu? Então, tudo isso fizemos e levamos a coisa a sério. E sobre a questão dos reajustes... Então, vou falar sobre isso agora. Nós montamos aqui uma comissão para discussão do aumento salarial, né? Da data base do reajuste do subsídio de todos os servidores da casa. No início da nossa conversa, essa comissão queria 42% de aumento. 42% é fora da realidade. Aí nas conversas e abaixando até que eles pediram 26,71, que eram os índices, a somatória de todos os índices que fixa o salário de algumas categorias. Nós ficamos discutindo. Aí nós pegamos de março de 2020, que foi o último reajuste que eles tiveram, até setembro de 2021,
que dava até aqui 11,22, e nós resolvemos aplicar esse reajuste, porque tudo isso tem que ser assinado através dos representantes aí do Sindicato dos Trabalhadores da Câmara. Aí nós chegamos nesse índice e eles queriam também R$500 no vale de compra, no vale alimentação. Nós fizemos todas as contas e a coisa está subindo de uma tal maneira que eu não sei quanto é que vai dar isso lá em março, abril, maio, quando seria abril e maio, que seria a data base deles. Isso pode chegar, porque se você vai no mercado, vocês são donas de casa, vocês sabem disso, cada dia é um preço que está sendo praticado nesse supermercado. E aí nós chegamos num acordo de aumentar em 300, não aumentar em termos de porcentagem, mas sim nessa faixa de não 500, mas R$350. Agora, Zé Só Carlos, faltava ter dado 500. Eu acho assim, eu consigo compreender a tua justificativa, mas a minha pergunta é, o que se fala é que muitas vezes alguns vereadores, aquela fala geral, né, ficam com os tickets para eles e não para os assessores, né? E como que você vê essa história? Inclusive, eu gostaria que você comentasse o fato de Campinas, da Câmara de Campinas, estar no meio do redemoinho em relação às denúncias de rachadinha. E eu acho que ter 9 vereadores denunciados com essa história, algumas são denúncias anônimas. Ontem, o promotor Ângelo Carvalhais, ele instaurou um inquérito civil para investigar um dos vereadores denunciados, que é o Otto Alejandro, porque, segundo o promotor, já há indícios concretos dessa prática por este parlamentar. A Câmara, tirando todo esse balanço e você terminando o ano com a Câmara no meio desse vendaval, você acha que isso é positivo? Rose, eu não acho negativo isso, porque todos os vereadores, eles terão a oportunidade de se defenderem. É claro que nós vivemos um momento de denuncismo, a gente fica preocupado com isso. Nós tínhamos uma ACP e, de repente, você mesmo, numa das suas falas aí, você falou que era cortina de fumaça por conta desse denuncismo barato, por conta da ACP que estava em andamento. Eu também fui citado, mas eu vou ter o direito de me defender. É isso que eu quero. Eu estou no meu 5º mandato, eu nunca tive. Isso já teve aqui no passado, essas denúncias vazias. Isso já teve na Câmara Municipal. Eu acho que cada vereador que está sendo aí citado pelo Ministério Público, eu espero que eles se defendam, e eu vou me defender, não tenho nada a dever, estou tranquilo quanto a isso, estou dormindo sossegado porque eu tenho a minha consciência limpa e tranquila. Isso não atinge a instituição. É bom que se diga, né? A instituição é muito maior do que todos nós juntos. Você acha mesmo, Zé Carlos, que não atinge quando sai uma notícia dessa envolvendo... Não, eu não disse que não atinge. Eu estou falando que todos os vereadores terão a condição de se defender. Aquele que deve, ele vai pagar. Eu estou dizendo que a instituição é muito maior do que os 33 vereadores que aqui estão. Eu disse bem claro, todos os vereadores terão a chance, através da justiça, de se defender. Se houver alguém que fez coisa errada, ele tem que ser punido, sem dúvida nenhuma. Nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, entendeu? Então, eu estou falando no meu caso, eu vou ter o direito de me defender. Eu acho que cabe, o ônus da prova cabe a quem denuncia, entendeu? Eu acho que é importante que se diga isso. Eu vou me defender a hora que for chamado nos autos, porque tudo que estão falando aí de mim, que eu já recebi a notificação, são falácias, são coisas que todo mundo já sabe. Eu já fui inquirido no teu programa por conta de algumas coisas que estão nessa denúncia vazia, entendeu? Então, eu acho que a Câmara é muito maior do que tudo isso está passando. Então, eu durmo tranquilo, continuo trabalhando firme nas minhas convicções, então eu não tenho medo do que está acontecendo. E eu acho que vamos para frente, vamos trabalhar, é para isso que estamos aqui, sem ter medo de ninguém. Tá certo. Tá joia. Zé Muito Carlos, obrigada, viu? Obrigada pela participação aqui no Bastidores. Se a gente não se vê de novo, Feliz Natal, Feliz Ano Novo. Um abraço para você.
Eu que agradeço a todos vocês, Zezé, Rose, todos os funcionários aí da Bandeirantes, né? Eu quero aqui desejar a todos os seus ouvintes, a vocês como um todo, que são seres humanos, que a gente tenha um Natal realmente com o nascimento, pelo menos com a figura de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o que comemora o seu nascimento, que ele renasça realmente no coração de todo o povo brasileiro. E que o ano que vem, 2022, seja um ano de mais tolerância, mais humanidade, mais amizade, para que a gente possa ter um mundo melhor, esperar que a pandemia acabe realmente, para que a gente possa ter uma vida mais digna com os nossos irmãos que passam mais necessidade, que a gente possa doar um pouco daquilo que a gente tem para que eles passem a viver um pouco melhor. É isso que eu desejo a todos vocês, que Deus abençoe vocês todos. Obrigada, um abraço, Carlos. Bom, gente, chegamos ao fim de mais um Bastidores do Poder. O Júlio Nascimento já está aqui, o Gleger também já está ali. E bom resto de tarde para vocês, bom programa de esportes e vamos que vamos. Amanhã estamos aqui às 10 horas. Beijo, pessoal. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Você ouviu Bastidores do Poder na Rádio Bandeirantes. A rádio mais tradicional do Brasil tem uma novidade para você.